Olá, começa agora o programa Terceiro Setor pela Rede Alesp. Aqui falamos de todos os projetos de ONGs, organizações não governamentais, entidades sociais sem fins lucrativos que prestam serviço à população. E hoje nós temos o prazer de receber aqui duas jovens do projeto Leitura para Todos SP. A Kelly Tamires Souza e também a Natasha Reis. Obrigada pela participação. Imagina, é um prazer. Obrigada a vocês. O que é esse projeto? Conta pra gente. O Leitura para Todos é um projeto social de incentivo à leitura. Nós atuamos nas comunidades carentes, distribuição de livros gratuitos em alguns pontos da cidade de São Paulo e também direcionamos livros para outras ONGs de instituições e bibliotecas comunitárias que não têm tanto acesso à doação de livro como Leitura para Todos, e a gente faz essa ponte, né? A gente destina para eles continuar também o trabalho deles. Então, basicamente, o Leitura para Todos é um projeto de incentivo à leitura, onde a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possíveis. Natasha, como é que começou esse projeto? Então, na verdade, ele começou em 2017. Né? Isso, essa resposta posso eu dar? Por favor. O projeto começou, a gente fundou em 2017, porque na verdade eu até cortei ela porque eu sempre participei de ações sociais com a minha mãe. Então eu sempre tive essa vontade também de agregar dentro da sociedade de alguma forma. Só que assim, eu não queria fazer da maneira que minha mãe fazia. Minha mãe fazia como? Entregava marmita, cesta básica, meio que ela já dava o peixe só para assar. E eu sempre ficava me questionando, né, que deveria ter uma outra maneira das pessoas alcançar os seus objetivos sem só receber, né, à toa, digamos assim, de mão beijada, né. E foi quando, em 2016, a gente conheceu um projeto que fazia destinação de livros dentro do metrô. E isso abriu um leque para a gente ter a ideia de fundar um projeto de incentivo à leitura. Porque até então a gente ficava sem direcionamento, como começar isso, né? Depois que a gente conheceu esse projeto, abriu o leque. E no começo de 2017, a gente fundou o Leitura para Todos. Só que no começo a gente não tinha material, né? Então como que a gente fazia? A gente pegava os nossos livros mesmo. Arrecadação familiar. Exatamente. A gente pegava o nosso material que a gente tinha em mãos e distribuía em alguns pontos da cidade de São Paulo. Não era muito, óbvio que a gente não tinha tanto material. Nas praças, né? Exatamente. Como que a gente fazia? A gente fazia um lacinho neles, tipo um pacotinho de presente, colava um adesivo, uma etiquetinha informativa, que lá vinha escrito assim: se você encontrou esse livro, parabéns, ele é seu, ele faz parte do projeto social Leitura para Todos, tire uma foto com ele e poste na sua rede social. E a gente ficou fazendo isso durante um tempo. E o projeto foi ficando conhecido, porque as pessoas tiravam foto, marcavam na rede social. Um projeto social de educação bárbaro desse jeito que foi parar nas redes sociais. Exatamente, porque a gente teve a ideia de fazer essas etiquetinhas para poder alcançar mais pessoas. Pra gente ver como que o público aceitava isso, né? A gente ficava, às vezes, nas ações de longe, só vendo quem pegava a reação das pessoas. Aí elas ficavam com medo de chegar. Uns só olhava, outros não levava, outros já pegava logo e já levava. Isso. E a gente ficou um tempo fazendo isso e o projeto foi ficando conhecido. Só que a gente não queria fazer só aquilo, ficar só nisso, naquilo, né? A gente queria alcançar mais pessoas e principalmente se infiltrar dentro de comunidade carente. Que era mais difícil, né? O nosso foco. Só que como que a gente ia entrar dentro de uma comunidade carente se a gente não conhecia ninguém? A gente não tinha o acesso para entrar dentro dessas comunidades. Porque, querendo ou não, você precisa de uma autorização do líder da comunidade, enfim. Sim. E aí que a gente teve a ideia de unir a ação que minha mãe já fazia desde muitos anos, que é a entrega do alimento, com o Leitura para Todos. Então a gente chegava nessas comunidades com o alimento, com a marmita, que a aceitação era muito melhor. Às vezes até cesta básica a gente Cesta básica, também. ração para animais. E junto a gente entregava o conteúdo, os livros. E nisso o projeto foi ficando conhecido dentro das comunidades também. O pessoal foi confiando na gente, a gente foi fazendo amizade com os líderes. Quando a gente percebeu, a gente já estava infiltrado em diversas comunidades. Porque a gente não fazia só uma, várias, né? E começamos a realizar ações de Dia das Crianças, ações de Natal, Páscoa, e também a gente agregou oficinas, porque só entregar o material é fácil, é igual você entregar uma marmita.
né? É. Agora, como que a gente continua esse trabalho? Repercute, né? Você tem que Exatamente. fazer essa galera E trabalhar, né? multiplica. Tem que Exatamente, fazer tem que fazer a galera ensinar, pensar, né? É. Então a gente decidiu aplicar oficinas dentro dessas comunidades. Então E dar a gente, aulas também de... o que a gente aplicou? A gente aplicou aula de inglês, aula de espanhol, roda de informática. leitura, informática, desenhos, E enfim. todos com professores voluntários. Aqui o que é o que nós estamos vendo? Isso daí foi uma gravação que a gente fez para um programa também, só que é uma ação social na comunidade das Verdes, com entregas de materiais, de livros, educativos. É a maior comunidade que a gente atende. Hoje é a maior comunidade que a gente Onde atende. fica? Fica em Itaquera, Zona Leste. Aí, essas crianças hoje, já faz um tempo, elas já estão grandinhas. Bem grandinha. E elas participam do nosso projeto já há um bom tempo. anos. Já faz um tempinho já isso daí. E os voluntários são super importantes. Sim. Sim, super importantes, porque a gente não tem mão, né? O terceiro setor depende do voluntariado, né? Totalmente, né? Sim. É super importante agregar, porque primeiro que a gente não tem tempo, a gente precisa cuidar de outras coisas Uma também. mão né? ajuda a outra, né? Sim. E as pessoas se voluntariam, a gente marca uma reunião com essas pessoas e tal, e vê o que ela pode agregar dentro do projeto, né? Ou com uma aula, ou em ação de rua, ou fazendo uma triagem dos materiais que chegam. Então é sempre importante, sim, o voluntariado. E qual que é a satisfação de formar novos leitores? Estar atuando numa ONG que forma novos leitores? É muito prazeroso, né? Muito prazeroso, porque a gente vê essas crianças que não tem futuro, assim. A gente... Não tem uma direção. Não tem uma né? direção. E a gente chega com aulas, colo, por exemplo, né? com colo, e daqui um pouco você vê ela já fazendo alguma coisa, às vezes até trabalhando dentro da comunidade, porque a gente também faz parceria, né, com pessoas que fazem palestras. Então, inclusive a gente teve uma palestra um tempinho atrás de uma moça que foi levar o empreendedorismo para dentro feminismo para dentro da comunidade. E aí, depois dessa palestra, uma das moças mandou mensagem pra gente, falou que ela começou a fazer trança dentro da comunidade, e hoje em dia ela tem um próprio local dela dentro da comunidade, e ela ganha dinheiro com isso. Através da moça que a gente levou para dar essa palestra. Então, ou seja, abriu a porta para ela caminho tomar um para ela direcionamento, conseguir ter um rumo e ter um emprego e não depender só do marido e tal. Então, esse projeto Leitura para Todos, vocês têm noção de que eles combatem o analfabetismo funcional, que é um problema que foi revelado, inclusive dizendo que 1/3 da população brasileira é analfabeta funcional, que mal sabe concluir uma frase ou interpretar ou mesmo usar números? Exatamente, sim, a gente tem consciência disso, até porque na pandemia, quando muitas crianças ficou sem ir para a escola, nas comunidades, a gente atuava dando as aulas dentro da comunidade. Então, assim, a gente tem um espaço que a gente conseguiu criar lá dentro, né? Uma biblioteca Uma biblioteca comunitária em parceria com outra instituição também, que a gente atuava dando aula. Só que isso que você falou é super importante, porque quando a gente chegou atuando dentro dessas comunidades, a gente via muitas crianças já de 10, 11, 12 anos que não sabia ler e escrever. Ou seja, com 12 anos, ou tinha ido para a escola, assim, mais um período curto e largou, ou nunca tinha ido. Sabe assim? Então... É muito impactante. É muito impactante. Saber. A gente chega, quando você entra, se infiltra dentro de certas comunidades, principalmente as pessoas mais vulneráveis, a realidade é totalmente diferente. Aí a gente imagina como que vai ser o futuro dessas crianças. Se a gente não, E vocês atendem apenas crianças ou o público adulto também? Porque ali a gente estava vendo o livro infantil. A gente atende todo o público. Mas o foco principal também é as crianças, né? Mas a gente agrega em todas as idades, todas as idades. Até porque as ações de ruas que a gente faz, hoje, né, que a gente começou soltando meia dúzia de livros, que eram os nossos. Hoje, em cada ação de rua que a gente faz, a gente solta cerca de 1.500 a 2.000 títulos. É muita coisa. De todos os gêneros. Então, assim, não é só infantil. Então, todas as pessoas que estiver passando, que a gente fica em pontos específicos, né? Como Avenida Paulista de domingo, um exemplo. A gente monta o nosso local e chega pessoas de todas as idades. Então, desde criancinha até um senhor de 90 anos. É que dentro da comunidade é um público, né? O foco principal também são as crianças e adolescentes. Mas na Avenida Paulista, onde que vocês atuam? Então, de domingo fica fechado a Avenida Paulista, né? Então, na verdade, a gente não tem um ponto específico. A gente chega, vê um local que dá pra gente ficar, a gente fica. Se alojar, a gente fica. Aí a gente divulga antes, a gente vai estar na Avenida Paulista, e quando a gente chega, a gente manda a localização pelo Instagram.
E o pessoal que já acompanha a gente nas redes sociais, eles vão até lá. E quem não conhece e está passando também, acaba conhecendo, né? E muitas vezes eles também pedem informação de como doar. Porque a gente não só dá livros, a gente precisa receber esse material. Para fazer circular. Exatamente. Sim. Então, muitas pessoas chegam, como que a gente pode doar e tal? Então, tem toda essa informação também que a gente explica e tal. E acaba espalhando a ideia. Porque a nossa, pro outro, né? a nossa intenção é atingir o máximo de pessoas possíveis, para circular, entendeu? Para os livros não ficar presos nas Parados. estantes. Porque muitas vezes a pessoa tem lá uma estante com centenas de livros e nunca nem Ocupando leu. espaço. Ocupando espaço. Tem muitas Exatamente. pessoas Comida para descartam. praça. Exatamente, entendeu? Então, o que a gente tenta estimular? O incentivo, claro, à cultura e educação, mas circular esses livros para a gente conseguir A leitura atingir. circular, né? Tem que fazer A leitura circular, Fazer o giro, né? A roda Exatamente. girar. entendeu? Então, Não adianta ficar com aquela estante lá parada e um monte de gente precisando de informação ainda. E exatamente. agora, que tipo de livros eu posso doar? Que tipo de livros vocês recebem e onde a gente pode fazer essa doação fisicamente? Então, nós recebemos qualquer tipo de livro. Desde infantil até livro técnico, psicologia, religião, qualquer Livro de tipo arte. livro, qualquer tipo de Qualquer livro. E em qualquer estado de conservação também. Por quê? Porque a gente trabalha com a reciclagem. A gente faz esse tipo de trabalho também que é super importante, né? É no o país. reuso e o descarte. Né? Existe o reuso, que é o que a gente utiliza, né, para fazer As circular. doações. E existe também a reciclagem. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, têm papel velho dentro da sua casa, um livro mofado, um livro rasgado. A gente aceita esse material. Por quê? Porque a gente recicla, né? E, contudo, a gente também faz verbas para poder manter o projeto. Então, Revertendo o projeto. qualquer tipo de livro. Também aceitamos material didático, como caneta, lápis, borracha. Também aceitamos roupas e calçados, CD, DVD. E alimentos não perecíveis, né? Porque a gente Sim. continua em parceria com o projeto da minha mãe, das marmitas. Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente também A gente faz. E você, conta mais pra gente como é que você chegou ao projeto? Então, foi quando a gente se conheceu em 2016, né? Que aí eu já conheci, assim, a partir do momento que eu conheci ela, eu comecei a também ir nas ações, né? Junto com a mãe dela, dessas entregas das marmitas. E aí ela comentou comigo, né? Depois de um certo tempo, que ela não queria ficar só nisso. E aí a gente teve a ideia depois que a gente conheceu esse projeto, né, de leitura, a gente teve a ideia de fazer o nosso, que seria o Leitura para Todos. Aí a gente formou esse nome, né, e falou, não, a gente tem que fazer algo que a gente precisa agregar na vida dessas crianças. Então, quando eu ia nas ações junto com elas, eu também percebia, né, eu falei, meu Deus, essas crianças têm que ter um futuro, têm que ter um direcionamento. Aí a gente ficou matutando até que a gente encontrou esse projeto. Aí a gente falou, não, vamos fazer o nosso. Aí a gente criou Leitura para Todos, inclusive foi o que deu o nome, né? Ela que deu o nome Leitura para Todos SP, foi a Falei, fiquei criação dela. matutando, eu falei, vamos fazer, sei lá, já que é projeto de leitura, não, Leitura para Todos SP, pronto. Aí a gente começou, e aí a gente começou a batalhar e a gente chegou até aqui. E vocês se lembram dos primeiros livros que leram quando criança? Nossa, quando eu era criança, eu precisava ler para fazer provinha de escola, sabe? Então, aqueles livrinhos paradidáticos, bem pequenininho, nome agora... Gibizinho, né? Então, enquanto criança, qual o livro que mais marcou você, Kelly, Natasha? Eu acho que foi o Gibis. Gibis, pra mim, eu adorava ver as historinhas. Aí minha mãe ficava me mostrando também, me ensinando a ler, né? Juntando palavrinha. Aí foi um Gibis. Eu acho que o gibi é clássico, né? Mas na né? escola eu fazia muita provinha de... Mas a garotada de hoje não tem acesso, né? Sabe Não existe mais, né? aquele Vagalume? Aquela coleção Vagalume? Sim. Eu lia muito isso pra fazer também. provinha de Não escola. lembro se era da Melhoramentos ou alguma outra editora. Acho que Ática. era da Ática. editora Ática. Os Então tinha o Vagalume. Detetive, Nossa, tinha tudo que era história. Tinha muita coisa. Os Caravelho do Diabo. Eu lembro do Júlio Verne também, dos Submarinos. Então esses A Ilha eu li Perdida, bastante. né? A Ilha Perdida Perdida. também, exatamente. Desses eu li bastante Que pra fazer esses daí provinha de já são escola. mais juvenis, né? São mais juvenis. Precisava ler pra fazer a provinha, né? Então eu meio que comecei com esses livros. Então, repetindo, para quem está clicando aqui, pegou o nosso programa agora, o programa Terceiro Setor da Rede Alesp, como é que as pessoas podem doar livros para o projeto? Fisicamente, dá um caminho. Uhum. Até porque quando acabar aqui eu já vou me preparar também para acabar doando, Sim, já que vocês falaram que recebem livros técnicos, livros de qualquer arte, tipo. infantis, adultos, qualquer Cadernos tipo. também. Cadernos, revistas. Exatamente. Então, eles podem doar através do site,
né, que eles acessam lá, tem uma abinha de como, acho que como doar, Formulário, não, né? formulário para eles preencher. Mas aí vocês vão buscar, então é isso que eu queria Isso. saber. Vocês vão buscar? Vamos Aí buscar. eles Nós temos uma equipe na rua que faz só esse trabalho. só Que faz a coleta. Que faz a coleta, faz a isso. coleta. Gente, que bárbaro! O pessoal entra em contato com a gente, aí a gente agenda, por exemplo, por região. Por Pessoal, região. a gente pergunta, você é da Zona Sul, você é da Zona Norte? Tá, sou da Zona Sul. Tá, Zona Sul a gente faz de quarta-feira. Então a gente agenda a sua coleta para quarta-feira e o pessoal, que é a nossa equipe, vai até a residência e retira no local, gratuitamente. A gente, coloca uma E aí é bastante carro ou pessoas, né? motoqueiro? Porque o Não, livro é volume, não. né? É carro. carro. A gente tem uma perua. A perua do projeto, É. bem bonitinha. É uma perua bem bonitinha, autoadesiva, assim, que tem o nosso nome. Com todas as bem informações, bonitinha. tem um motorista, o ajudante, né? Que Tudo vai na direção. uniformizado, tudo certinho. E aí, como é que vocês fazem chegar? Porque vocês têm a base, entre aspas, em uma comunidade, nessa comunidade, né, na Zona Leste. Uhum. Como é que vocês fazem chegar esses livros que são doados em São Paulo inteiro? Eu mesma já vou querer me candidatar aqui, prometo que eu vou fazer isso. Legal, pode Sim. entrar em Pra contato com a fazer gente. vai ser muito circular, bem-vindo. para desapegar, Com criar certeza. espaço dentro de casa, Sim, proporcionar sim, o sim. amor, Super a paixão, a importante. leitura aos demais. Como é que vocês fazem depois a distribuição? Vocês vão para Paulista, vocês não vão levar uma biblioteca inteira. Como é que é feito isso? O nosso famoso carrinho. É. A gente, na verdade, quando a gente recolhe esse material da casa das pessoas, não só de casa, mas também de escolas, a gente tem muita parceria com escolas, né? Com faculdade e tal. Chega até a nossa sede, é feita uma triagem desse material. Então, quando a gente faz essa triagem, a gente já separa o que é livro Como aqui? infantil. É, mais ou menos isso. A gente já separa o que é eles livro chegam infantil, assim, o que a é maioria. livro de adulto, o que é material didático e tal. Então, quando a gente vai realizar essas ações, por exemplo, na Avenida Paulista, que você comentou, a gente já sabe o que levar, né? Então, a gente pega um pouco de material infantil, um pouco de material juvenil, um pouco de adulto, e a gente vai com o nosso carrinho, coloca tudo dentro. Precisa de voluntários, né? Justamente Pra para isso. ajudar. Aqui e tal. vocês estão na Avenida Exatamente, Paulista. aí a gente tá Foi na a Avenida última ação que Paulista. a gente fez, né? Então a gente leva esse material já sabendo o público, né? A gente já tem uma experiência com isso. Destina para cada ação um E tipo de agora material. uma coisa muito interessante, já que a gente está falando em circular, em desapegar. Vocês coletam lixo eletrônico e também coletam livros para reciclar, produtos de papel para reciclar? Exatamente, entrando na parte aí da sustentabilidade, que é muito importante, o que acontece? Ao longo desse período que a gente teve de coletagem dos livros, a gente percebeu a necessidade das pessoas de descartar esse tipo de material. Então, ou seja, junto com Desde os o livros... cabo que não usa mais. Exatamente, até fone de uma ouvido, televisão, televisão, né? Então, assim, a gente nunca solicitou isso. Seja funcionando ou não. Funcionando ou Não. não. Só que, assim, a gente nunca trabalhou com isso, a gente nunca tinha participado desse tipo de trabalho. Então, assim, o pessoal mandava junto, mesmo sem a gente sem a gente pedir. Então, a gente percebeu a necessidade que a população tem de descartar e a falta de informação aonde descartar esse material. Foi aí que, 2 anos atrás, eu resolvi fundar a Recicla para Todos, que é um projeto também interligado com leitura, e a gente faz o mesmo trabalho, que é a coleta desse material. A gente faz a limpeza, né, desse material que não funciona mais e faz o descarte correto. Por exemplo, do plástico, do alumínio, das placas Metal, que do contêm ferro. material agressivo, né, para o solo, para o ar, enfim, que descartados de maneira incorreta causam dano terrível para a Irreversível. população. Sim. Né? O que você já viu assim de mais surpreendente na questão do descarte, da reciclagem, da coleta do lixo eletrônico? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Uma máquina de escrever, Chega... Boa. Muita coisa antiga, aqueles ferros antigos, sabe? Que é bem pesado. ferro de passar, Mas carvão. é muita coisa antiga, desde antiga até atual, né? É de tudo. Chega Vem de tudo. tudo. Chega de tudo. Aliás, em todos os setores que a gente recebe doação, chega de tudo. Móveis, não. O pessoal entra em contato perguntando se a gente aceita. Só que assim, é uma coisa ou outra. Porque, por exemplo, o que a gente muita precisa? informação. De cadeiras, às vezes, para as bibliotecas comunitárias e mesas. Estantes também. Agora, por exemplo, um guarda-roupa, essas coisas, não tem como a gente... Não tem. Às A vezes... gente não tem um lugar muito grande para estocar tudo isso, para depois doar, talvez. Não tem como. Se a gente tivesse uma sede maior, talvez a gente poderia fazer isso, porque a gente tem para onde direcionar. Sim. As pessoas da comunidade que a gente atende e tal. E Só como que é não que tem. é captar investidores? Putz, é difícil. Captar investidores é o mais difícil, eu acho. A gente tem parcerias com algumas Escolas, né?
escolas, empresas, assim, é um pouco mais difícil. É o que a gente vem tentando, né? O que a gente tem mais é... Por favor, usem os microfones aqui, e as telas. A Natasha que é do Rede marketing, Alesp. ela é do marketing, ela pode falar um pouco mais. Então, a gente vem tentando, porque eu cuido da parte do marketing do projeto, né? De parcerias e tudo mais. Então, a gente tenta mandar mensagem, entrar em contato. Mas não é todo mundo que quer formar essa parceria com a gente, porque também não conhece o projeto, né, ainda. Mas a maioria das parcerias que a gente tem hoje em dia são de escolas. Então, a gente está tentando alcançar o máximo possível de empresas, todo tipo de empresa, shopping, teatro, porque a gente quer infiltrar caixas de doação dentro desses locais, né? Com locais públicos, locais porque públicos. Você colocando uma caixa com o nosso nome, a gente vai alcançar mais Muitas pessoas. E automaticamente a gente consegue igual trabalhar quando mais. tem no shopping tem aquelas caixas onde as pessoas descartam pilha, essas coisas. Isso. A gente gostaria de fazer a mesma Filtrar isso coisa com leitura. com livros, né? E em condomínios residenciais? Temos parcerias com muitos condomínios. Isso daí é onde a gente mais abraça. Vou oferecer para minha síndica. Sim, muito importante. Para que vocês coloquem caixas e assim como eu vou fazer isso, você também pode fazer aí isso na sua casa, no seu escritório. Solicitar uma caixa, como a gente tem a campanha do inverno, Sim, que arrecada agasalho, podemos então fazer caixas para doação de livros, ou mesmo para descarte de lixo eletrônico. Sim, é super importante. É super importante. Inclusive, quem quiser pode entrar em contato com a gente, né, nas redes sociais. Por favor, passa o site. A gente está publicando, mas gostaria que você repetisse. www.leituraparatodossp.com.br. E pode entrar também e mandar mensagem pelo WhatsApp, né, que é 011 94878 4680. Aí lá a gente consegue passar todas as informações de como colocar essas caixas nos condomínios, estabelecimentos, de como ir retirar, seja para pessoa física ou jurídica. Repete, por favor, o telefone e o site. 011 94878 4680. E o site é www.leituraparatodossp.com.br. Vocês têm 8 anos de fundação, 8 certo? anos, sim. Quais são os futuros projetos? O que vocês sonham? Qual o desejo? Então, é levar o leitura adiante, né? Eu não vejo assim meu futuro sem o Leitura para Todos hoje mais. Tem como hoje eu vivo e respiro Leitura para Todos. E Kelly, pessoal, meu sonho é ter uma biblioteca itinerante, levando para outras cidades. Ou seja, montar uma van com uma biblioteca dentro, onde eu consiga passar por diversas cidades, assim, menos favorecidas, digamos assim, e levar a cultura e o conhecimento para essas cidades. É o meu sonho, é isso daí. E estar na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, falando disso, é sensacional. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. A gente fica gratificante. muito agradecida mesmo. É um prazer. Em relação ao projeto, o que a gente pode destacar? Aos domingos, sempre na Avenida Paulista ou nem sempre? Não, tem datas especiais que a gente divulga no Instagram. Geralmente é 2 vezes no mês. Não tem como fazer todo final de semana, porque tem outras ações que a gente faz nas comunidades e tal. As oficinas também, né? Tem as Isso. aulas de inglês. Então, todo final a gente tira o final quem de semana. são os professores de inglês? Então, uma das professoras de inglês é minha mãe. Isso, uma das professoras é a mãe dela. E ela, inclusive, é autodidata, ela aprendeu inglês sozinha. E qual a faixa etária? Ela tem 47. Não, ela tem Não, 47, mas na escola, na classe. Crianças e adolescentes. Todas as idades, assim. Às vezes participa alguns adultos, mas... Mas é mais crianças e criança. adolescentes. É. E em sala de aula, vocês têm a concorrência do celular ou não? Bastante. Bastante. Sério? Inclusive tem que pedir pra eles, galera, deixar, vamos largar o celular e vamos focar né? aqui. Hoje o pessoal tá muito alienado. viciado, né? no Muito. celular, em coisas eletrônicas, né? E acaba esquecendo do livro, de pegar. Tem muita gente lê o livro no tablet, né? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro. Eu conheço pessoas também que não gostam. Eu não gosto também. É. Mas tem muita concorrência com o celular, sim. A gente tem que ficar tem. chamando a atenção das crianças. Vamos largar o celular e tal. Pra focar no que interessa ali. E quando a gente vai fazer distribuição também de livros, né? Em alguns pontos, em outras comunidades que a gente não vai a primeira vez, eles perguntam, tia, tem celular? Ao invés do livro, sabe? Então, assim... Tem tela, tem livro tela. Tem tablet, tem aquele tablet. fone de ouvido grandão. Não, hoje a tia vai entregar livro. Então tem muita concorrência, assim. E para a criançada, frente a essa concorrência desleal com as telas,
Quais são os títulos que mais encantam? Tanto os menores, quanto já os que estão mais na fase juvenil? Os títulos são Vários. Porque, por exemplo, crianças a gente entrega mais de princesas, gibi, para meninos super-herói. Então, De eles se carrinho, encantam. Sabe aqueles livros que tem desenhos dentro? 3D. 3D, exatamente. Álbuns de figurinha também. Muito, eles se encantam demais. E para os mais juvenis, assim, o Pequeno Príncipe pede bastante pra gente, Pequeno Príncipe. Terror, Drácula. A Culpa é das Estrelas A Culpa é das também Estrelas. pede bastante por conta do filme. Então, é mais ou menos esses títulos. Para as criancinhas, eles se encantam quando Pelo eles desenho. olham, pelo Antigamente, desenho. a minha época era Agatha Christie, era toda essa parte. Sim. Mas ainda tem muitas pessoas que gostam Quando a gente faz ação de Agatha rua, as pessoas procuram mais, né? Sim, procuram Esses bastante. De literatura, assim. Aham. Augusto Cury também Augusto é Cury, muito procurado, mas pra Autoajuda. galera Autoajuda. mais velha, procura bastante. Depende muito. Diversificado, né? Não tem um título assim, esse não, porque cada gosto, né? Cada ser humano é um gosto Em diferente. 8 anos de história, desde a fundação, quantos livros vocês já distribuíram com a comunidade atendida? Olha, a gente não contou, não sei, tenho ideia, em questão a O vento números. levou. Mas a gente tem uma base, assim, que de mais ou menos, que hoje já foi entregue pelo projeto, mais de 100 mil livros. É muita coisa. Em 8 anos. É muita coisa. Porque não é só nas comunidades, né? Onde a gente mais entrega é nas ações de rua. Que a gente leva cerca de 1.500 a 2.000 títulos, né? E volta pouquíssima coisa. Então, assim, é muito livro que a gente solta. Então, não, a gente nunca contou, mas a média que a gente acha, por cima, é mais ou menos isso, uns 100 mil títulos. Olha, eu agradeço muito neste terceiro setor aqui da Rede Alesp, o nosso programa voltado a toda a população, as ONGs, as entidades sociais sem fins lucrativos. Nós que agradecemos. A participação da Kelly e da Natasha, que são do programa Leitura para Todos SP. Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes. Um prazer, Muito obrigada pela prazer. participação. E você, fique ligado aqui na Rede Alesp. Nós temos programas novos todos os dias. Você pode nos acompanhar também por nossas redes sociais, Alesp Multiplataforma. Obrigada pela sua companhia.